Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Chegar, a fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que luta até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Quando o momento chegar, a fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que luta até o momento da fé chegar. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada
amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Está buena. Ouve, ó Israel, a voz do Senhor teu Deus. Nos homens trevas, eis a luz. Adões e Evas, sede Jesus. Sob a guia de Moisés, deixai Ramsés. Ardei nos desertos vossas fés. Paradigmas em dilúvio, subi a arca de Noé. As trombetas anunciam quedas de muralhas nos homens Jericó. Não olheis para trás, segui Ló, aos homens Elias o arrebatamento em carros de fogo. Na paz de Jó. Filhos de Abraão, cantai o canto Salomão, sob os arpejos de Davi. Amansai leões nos homens Daniéis, abre celas e grilhões de homens Babéis. Deus, Javé, Elohim, Bíblia, Vedas, Sutra, Alcorão. Santidade, Nirvana, Samadhi. Anjo, Deva, Yogi, Bhakti. Messias, Jesus, Rabi. Fim de ver e ouvir, ninguém pregou assim, ninguém jamais viveu assim. Fim de ver e ouvir, ninguém pregou
Madalenas, Joanas, Verônicas, com as serpentes a seus pés, cavatinas penitentes, caridades cantilenas, nem bestas, nem dragões, nem demônios, nem leões. Pedros, Paulos e Estevãos, José, Lucas e João. Terra prometida, Éden, Xangri-Lá, além Nova Jerusalém, alvorada nova, Sírios, nosso lar, moradas da casa do Pai. Terra prometida, Éden, Xangri-Lá, além Nova Jerusalém, alvorada nova, Sírios, nosso lar, moradas da casa do Pai. Que a paz e que a luz cada vez mais nos envolva em nome de nosso amado Mestre Jesus. Mais uma vez, juntos estamos para vivenciar a oportunidade do nosso encontro com o Evangelho de Jesus e realizarmos o tratamento espiritual, a fluidoterapia, a desobsessão que necessitará. Então, que possamos, desde já, nos colocarmos à disposição, mentalizarmos o trabalho, estarmos abertos psiquicamente para que o trabalho aconteça de forma maravilhosa. Com a nossa contribuição, portanto, e abrindo o livro Fonte Viva do nosso irmão Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, e para a nossa leitura, para a nossa aprendizagem constante. Muito bem. O capítulo 148. 148 é o capítulo. E o título, O Herdeiro do Pai. Este livro traz lições maravilhosas, não? Então, quem quiser acompanhar, capítulo 148, O Herdeiro do Pai, que nos diz o seguinte, em epígrafe, Paulo, Hebreus, capítulo 1, versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Paulo, Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Cede aos poderes humanos, cede
aos poderes humanos respeitáveis, o que lhes cabe por direito lógico da vida. Mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Essa fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram. E a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas, ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias. Seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade ao direito, no setor das atividades religiosas. O esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, porque te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios. Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam, no campo dos compromissos coletivos, mas, igualmente, de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfaçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual. Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo. Angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa. Porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis
e que compete a nós outros partidários do Mestre a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual. Em vista de semelhantes realidades, porque te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios. Eu reli as perguntas do texto. 1, 2, 3 perguntas. Três perguntas. A primeira é desarrumadora de ilusões e organizadora da mente. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? E não só estamos falando das instituições espíritas, todas elas. Todos nós. E claro que se não entendermos o detalhe da pergunta, vamos dizer assim, a pedra de toque, o critério que foi colocado, certamente eu ouviria perguntas de várias pessoas com o mesmo núcleo. Ah, Dr. Hans, então quer dizer que é para não se envolver? Eu nem repeti o se apaixonar. Quer dizer, então, que é para não se envolver? Ah? Não. Se envolva. Viva suas experiências. Vou chamar a atenção para o critério agora. Com tanta veemência, em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? E observe, tem o critério e tem o contraponto. Com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios. Se não for por criaturas falíveis e programas transitórios, digamos, está liberado. Ah?
pode se envolver completamente. Mas, doutor Hans, nesse nível evolutivo que nós estamos, como encontrar alguém que não seja falível? Encontrando Jesus. Mas como que eu vou encontrar Jesus, doutor Hans? E aí pode rechear. Do meu nível evolutivo, eu sou tão inferior, Jesus está longe, tem altas dimensões, pode pintar como queira o quadro. Porque Jesus também deu o critério. Jesus deu o endereço. Quando atendestes um destes pequeninos, desses necessitados, deste roupa a quem estava nu, visitou quem estava doente, deu água a quem estava com sede, visitou, amparou, ajudou o encarcerado. Não é assim? É a mim que o fizeste. Ou foi a mim que o fizeste? Certo? Ponto. O problema não está nem em se apaixonar. Faz parte da experiência humana. Faz parte da experiência espiritual. Mas o problema está fazer com tanta veemência para criaturas falíveis e programas transitórios. Doutor Hans, eu não sei, fico pensando, porque então não sei o que é que eu vou fazer. Procura que acha. Busca que encontra. Batei a abrir-se-vos-á. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e obtereis. Jesus também fez a orientação. Olhe, por exemplo, diz alguém, eu tento, eu tenho me dedicado, eu tenho auxiliado, eu tenho estudado, eu tenho procurado me modificar, eu tenho... Que bom. Que bom, Que bom. Continue. Continue. Só isso, doutor Hans, que o senhor tem a me dizer? Posso falar mais? Continue fazendo o seu esforço sincero, se aprimorando cada vez mais, amando sem limites. Mas, doutor Hans, o texto diz que não devemos nos apaixonar com tanta veemência. É verdade. Apaixonar, não confunda com amar. Tá. Quando nós nos permitimos pensar com mais cuidado, compreendendo e entendendo as coisas, as questões, nossa!
Como nós podemos entender essa perspectiva? Como nós podemos entender essa condição? Muito bem. A segunda questão. Examinando a fisionomia indisfaçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual. As instituições terrestres são obra dos homens, que refletem, portanto, a condição dos mesmos. A fisionomia, examinando, a fisionomia indisfaçável da verdade. E aqui vamos trabalhar com o conceito da verdade, de que a verdade é o que é. É o que é? Sim. Você pode até dizer outra coisa, mas a verdade continua sendo o que é. Você pode até dizer outra coisa, é mentir. Você pode até omitir, mas ela continua sendo ela mesma. Então quer dizer que nós vamos criando ilusões. Então quer dizer que precisamos ter atenção para o nosso despertar cada vez mais e mais e mais significativo. Entendi. Muito bem. Parabéns por ter entendido. Porque quando entendemos essas questões, nós vamos transitar, vamos estagiar, vamos nos ocupar nas instituições que nos ofereçam a possibilidade que, de acordo com os nossos anseios e buscas espirituais, de ordem moral, de ordem afetiva, de ordem social, de ordem espiritual, mas saberemos distinguir. Pegando o exemplo lá do Evangelho e do dinheiro dos impostos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que seja exclusivismo de uma percepção e que não esteja afinada com a verdade, relevamos. Ficamos com a parte boa, quando nós nos permitimos ter essa percepção maior, evitamos tanto hipertrofiar o sentimento, como também evitamos atrofiar os sentimentos. Encontramos o caminho do meio, do equilíbrio, da ponderação.
Certo? Ah, doutor Hans, faltou a última. Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? Pode? Está esperando do que não vem. Sua expectativa está na impossibilidade da realização. Quando nós entendemos isto e paramos de cobrar ou de esperar aquilo que ainda não há condição de acontecer, quanto sofrimento evitamos, quantas ilusões deixam de existir ou não passam a existir. Vamos aprendendo sim. E fazer a coisa certa é o que compete a nós outros partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A parte final do último parágrafo. As 5 últimas linhas. Vamos conseguir sim. Vamos fazer nossa oração. Amado Jesus, cada vez mais buscamos nos fortalecer em Ti, buscando sim corresponder ao que aguarda de nós e que já temos a condição de fazer. Que a Tua paz e a Tua luz cada vez mais se manifeste em nossas vidas, em nossos corações, despertando mais e mais a nossa experiência espiritual, as nossas aquisições, por fim, a compreensão efetiva do que nos aguarda, do que podemos sim constatar em nossa via de ascensão e de maior aproximação de Ti, Jesus. Continua conosco hoje e amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem. Vamos ler uma página do Evangelho. Uma página do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Isto. Muito bem. O capítulo é o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos ver o que as lições nos dizem. Instruções dos espíritos. O orgulho e a humildade. O orgulho e a humildade. A lição de número 11. Isto. A lição de número 11. Uma mensagem do irmão Lacordaire, em Constantine, 1863. Muito bem, E começa ele nos dizendo, que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Que a paz seja mesmo conosco.
que possamos agir como verdadeiros amigos e que essa proposta de encorajamento aconteça para que o seu resultado também, o objetivo seja alcançado. Seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribui a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos concede de podermos ajudar em vosso aprimoramento. Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tornar minha palavra compreensível e me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis aflitos e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para vosso próximo sem a humildade? Oh, não. Pois esse sentimento nivela os homens, hein? Diz-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se entre si e conduzirem-se ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades de vosso corpo. Relembrai aquele que vos salva. Relembrai sua humildade, que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que títulos e riquezas são recompensas dadas a seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido, e é por isso que, quando Deus lhes tira o que tem, acusam-no de injustiça. Oh! Irrição e cegueira. Deus vos distingue pelos corpos? Hã? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Nunca lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus aposentos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, que valem o mesmo que ti, jazem sobre a palha? Hã? O infeliz que suporta a fome não é teu igual? A essa palavra, teu orgulho se revolta, bem sei. Consentirias em dar-lhes esmola, mas nunca em apertar-lhe fraternalmente a mão. Que? Dizes, eu, saído de sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável que veste farrapos? Vã filosofia de pretensos filósofos. Se fosseis iguais, porque Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vosso vestuário em quase nada se assemelha, mas que se despisse a ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás.
Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do grande, nobre, e o do plebeu. Entre o do senhor e o do escravo. Hein? Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia àquele mesmo que hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não terminam com o corpo, envoltório perecível de teu espírito? Volta-te humildemente a ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais que a outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode atingir-te amanhã, hoje, em 1 hora, e se te sepultas em teu orgulho, então eu lamento, pois serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis vós, antes de ser nobres e poderosos? Talvez eres mais baixos que o último de vossos criados, Curvai, pois, vossas frontes altivas, pois Deus pode baixá-las no momento que as elevais. Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes distinguem-nos aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência. E todos os corpos são formados com a mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não mudam nada disso. Ficam no túmulo. E não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, És mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome, vais curvada sob o peso de tua cruz, humilhar-te para lhes trazer um pedaço de pão, eu me inclino diante de ti, como és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres, oprimidos e confiantes nele, Deus dá o reino dos céus. E tu, moça, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que estes tristes pensamentos, Por que chorar? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dará pastagem. Tenha confiança nele, e ele não te abandonará. O rumor das festas, dos prazeres do mundo, faz bater teu coração. Também desejavas ornar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizes a ti mesma que poderias, como essas mulheres que olhas passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome são escondidas sob essas vestes bordadas, quantos soluços são abafados sob o som dessa animada orquestra, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza? É o que acontece sempre quando se tem consciência. Permaneça pura aos olhos de Deus. Se não desejas que teu anjo guardião retorne a ele, rosto escondido sobre as asas brancas, e te deixe
com teu remorso, sem guia, sem apoio nesse mundo onde ficarias perdida, esperando ser punida no outro. E vós, que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes com as faltas de vossos irmãos, pensando que mesmo vós não estáis isentos de censuras. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnias, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode compensar-vos. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó Deus, será preciso que o Cristo retorne uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que esquecem? Deveria ainda expulsar os vendilhões do templo que sujam a tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não negarias como outrora, se não o chamarias de blasfemador, pois ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o farias recomeçar o caminho do Gólgota. Que tristeza, não? Quando Moisés foi ao Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonava o verdadeiro Deus. Homens e mulheres davam seu ouro e suas joias para que se fizesse um ídolo que adoravam. Homens civilizados estão fazendo como eles, Cristo vos deixou sua doutrina. Ele vos deu o exemplo de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com suas paixões, fez para vós um Deus a vosso gosto, para uns terrível e sanguinário, para outros indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta a seus gostos, e as suas ideias. E aí ele conclui, Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Ou seja, fazei o bem com humildade, que cada um possa demolir pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis da bondade de Deus, quando ele vos dá tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. O Senhor, então, vos dará uma manifestação mais evidente de sua clemência. E o enviado celeste verá em vós uma grande família, que ele virá trazer-vos, que o eleito só encontre em seu caminho as palmas depositadas para vosso retorno ao bem. Encontre em seu caminho as palmas depositadas para vosso retorno ao bem. Repito. E para tanto é preciso conquistar a caridade, a fraternidade, e então o vosso mundo tornar-se-á o paraíso terrestre. Como que eu vou conquistar a caridade, a fraternidade? Mas se continuas insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em ciências,
e, no entanto, tão pobre em bons sentimentos. Ai, não vos restará. Ai, não vos restará, mais que chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então todos nós que servimos ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos. Assim seja, nos diz Lacordaire, em Constantin, 1863. Um texto longo, mas preferimos lê-lo todo e compartilhar todas as reflexões sobre a humildade, sobre o orgulho, sobre os nossos equívocos em relação à condição de cada um. E todos nós descobrimos que chega uma hora que é a hora da escolha. Como vamos buscar fazer, como vamos buscar atender, como vamos buscar contribuir, como vamos buscar agir com caridade, fraternidade, generosidade, solidariedade. Como vamos cooperar uns com os outros e também com Jesus. E quando paramos para sentir um pouco a força da caridade, a força da fraternidade, felizes de nós que já conseguimos ser sensibilizados para auxiliar o próximo. Felizes de nós quando já conseguimos nos calar frente aos erros alheios. Doutor Hans, então é para apoiar o erro? Não. Mas apoiar a quem errou para que não erre mais. Pensemos sobre isto. Pensemos sobre a possibilidade de sermos melhores ainda hoje. Doutor Hans, mas já é noite, Daqui a pouco acaba o dia. Que desculpa seria essa, Nós podemos sim colaborar para que o mundo seja melhor à medida que nós nos melhoramos. Nós podemos sim suavizar o fardo que outros carregam, assim como outros tantos nos ajudam a carregar os nossos fardos. E então, não lavaremos as mãos, nem cruzaremos os braços,
eu falei, eu tentei, eu até disse, não quis me ouvir, não. Quantas vezes somos nós que não ouvimos? Quantas vezes somos nós que não conseguimos ouvir? Quantas vezes somos nós que ouvimos e discordamos? Quantas vezes somos nós que ouvimos, discordamos e brigamos? Quantas vezes somos nós que ouvimos, discordamos, brigamos e ainda queremos ter razão? Como vamos fazer? Como vamos buscar entender a questão? Esse texto do Evangelho, o orgulho e a humildade, essa mensagem assinada, não escrita, pelo irmão Lacordaire, nos oferece muitos elementos de reflexão. Muitos elementos de reflexão. Que possamos aproveitar cada vez mais. Na condição que estejamos. De cônjuges, de mães, pais, de filhos, filhas, colegas de trabalho, membros de uma associação espírita, isto. Muito bem. Vamos agora nos colocar ainda mais à disposição para os atendimentos espirituais. Lembrando que a equipe já se deslocou, já se encontra nos preparativos do atendimento. Então, vamos preferencialmente fechando os olhos, que diminui os estímulos externos, mas se por qualquer motivo não queira, fique à vontade. Busque se concentrar. Busque se concentrar. Respira, relaxa. Relaxa, respira. Isto. Respira e relaxa. Relaxa e respira. Busca pensar e sentir a presença da equipe espiritual atuando. Isto, aplicando os passes, harmonizando e alinhando seus centros de força, seus corpos espirituais, trabalhando no seu sistema energético. Respira suave e profundamente. Cada vez mais que respira, mais vai relaxando, se permitindo relaxar, confiante, se entregando conscientemente ao tratamento espiritual. Isto. Isto. Respira. Isto. Respira e relaxa. Isto. Sentindo a energia espiritual que lhe envolve, que penetra em seu corpo, que lhe estabiliza, que lhe fortalece, que ativa seu sistema imunológico, que ajuda na realização das homeostases, que revitaliza cada órgão do seu corpo, à medida que sua musculatura relaxa. A estrutura óssea vai para o lugar naturalmente.
Isto. Isto. Muito bem. Muito bem. Isto. Respira suave e calmamente. Isto. Suave e calmamente. E você se sente cada vez mais brilhante, revigorado, feliz, disposto para a vida. Isto. Sua água já está fluidificada. Os procedimentos necessários e da desobsessão já foram realizados, tá? Agora vamos agradecer a Jesus. Mestre querido, cada vez mais nós vamos nos convencendo e aprendendo que o caminho da nossa iluminação é através da humildade e não do orgulho. O orgulho cria a ilusão da luz, que ainda não possuímos. Por isso que queremos, Senhor, caminhar cada vez mais próximos à verdade e próximos de Ti, para encontrarmos a força espiritual suficiente para a nossa transformação interior. Ó Senhor, graças Te damos pela oportunidade sempre de querermos estar contigo e fazermos o melhor. Que essas vibrações de amor, de saúde, de luz alcance os nossos familiares onde quer que estejam, que inunde a nossa casa, o nosso quarto, nosso ambiente de trabalho. As instituições do bem sintam a vibração, sinta que sua luz se expande, sinta a força do amor de Jesus, que atua em nossas vidas, que enche nossos corações, que nos faz perceber essa claridade espiritual real. E que essa luz continue cada vez mais em nós, com a nossa força interior, com a nossa disposição de superação, com a nossa real identificação com a saúde em plenitude em nossas vidas. Paz, muita paz para todos nós. Uma noite de sono refazedor, tranquilo, e que nos permita experiências espirituais positivas. Muita paz sempre em nossos corações. Até o nosso próximo encontro. Isto, temos nas terças, como hoje às 20 horas, Evangelho e tratamento espiritual, fluidoterapia. Quinta, 8 horas da manhã. Evangelho e tratamento espiritual. No domingo, às 18 horas, palestra e evangelho. Ou palestra e atendimento espiritual. Então, paz para todos, saúde sempre. Até nosso próximo encontro. Muita paz. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos
Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação.